Paz do Senhor para você que está ouvindo a Rádio Perfeito Louvor. Neste momento eu quero falar contigo a respeito de algo muito importante. Na semana passada, antes das eleições, a gente falou, comentamos aqui até alguns versículos, Tiago 4,17, Deuteronômio 30, do 15 ao 19, citamos alguns versículos. E eu quero falar com você novamente sobre esse assunto. Só que hoje recebemos até aqui uma pergunta de um ouvinte falando, olha, pastor, o cristão pode votar nulo ou branco? Em primeiro lugar, eu quero falar contigo que o voto nulo e o voto branco, eles não são contabilizados porque muitas pessoas falam, né, que se você votar nulo ou se você votar branco vai beneficiar tal candidato. Não, o que é contabilizado são os votos chamados votos válidos, aquele que de fato votou em algum candidato, né? Em primeiro lugar, a gente tem que compreender isso. No entanto, quando você vota nulo ou branco, você meio que meio que você se coloca em cima, você se coloca em cima do muro, você fica em cima do muro. E não sei se você lembra, nós podemos até colocar isso como omissão, né? Quando você vota nulo ou branco, você está se omitindo, você está se isentando, você está se neutralizando. Não, eu quero ficar neutro. Não, eu vou me omitir, vou ficar neutro, vou me isentar disso. No entanto, colocar-se em cima do muro, ficar neutro a respeito nesse segundo turno das eleições, principalmente na questão da presidência do nosso país, não é o certo a se fazer. Porque por mais que o voto nulo ou branco não seja computado, mas o seu voto nulo e o seu voto branco, né, pode prejudicar o candidato que está de fato se propondo a seguir os princípios que nós defendemos como servos do Senhor. Porque se você, ao invés de votar branco ou nulo, votar no candidato certo, você vai estar fazendo o bem. Lembra? Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu continuo batendo em cima deste versículo. Porque o voto nulo, o voto branco, né? O voto nulo, o voto branco, você estar se neutralizando. Não, eu estou neutro. E ficar neutro, se isentar, ficar ali no meio, né? Vamos dizer que um candidato está na direita, o outro está na esquerda. Aí você se coloca no meio, assim, ó, não vou para a direita, nem vou para a esquerda, não vou para trás e nem para frente, vou ficar aqui, não vou defender ninguém. Você está se colocando ali como neutro, como isento. Não, vou ficar isentão aqui, vou ficar apático, indiferente a tudo isso, não quero saber, né? Tem muitas pessoas dizendo, eu não quero votar no PT, não quero saber também do Bolsonaro. E aí diz assim, então vou votar nulo, votar branco. Será que isso é fazer o bem? Será que isso é o correto? Eu não estou aqui para falar de política, apesar que nós não podemos ficar indiferente a tudo isso. Eu não estou aqui como político ou como defensor de um partido ou outro. Não, eu estou falando de fazer o bem, cumprir com a palavra de Deus. Cumprir com a palavra de Deus. É isso que eu estou falando. E votar nulo, votar branco, você está se neutralizando, está ficando apático, está indiferente,
ao que está acontecendo, ao que pode acontecer, porque pode até falar, não, nenhum desses dois candidatos aí me representa. Nenhum desses dois me representa. Será que não? Você já observou tudo? Já olhou para a palavra de Deus? Sabe por quê? Tiago, olha só, Tiago 4, Tiago não, Mateus 27, versículo 24, diz assim, ó, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, que estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E se você for olhar um pouco para a história, você vai ver que Pilatos, por ele ter ficado apático e diferente, ter lavado as mãos, não foi o bastante para a consciência dele, né? Mais tarde, o que ele fez? Ele cometeu suicídio. Ele cometeu suicídio. Ele preferiu a neutralidade, mas não foi o bastante para a sua consciência, né? Não foi o suficiente para sossegar a consciência de Pilatos. Eu repeti isso para você para ficar bem fixo em sua mente, né? Não foi o suficiente para sossegar a consciência de Pilatos, e tão pouco, e nem tão pouco o isentou de responsabilidade. Não isentou Pilatos da responsabilidade, porque por mais que ele tenha falado, estou inocente, mas ele não fez nada para impedir. Não o isentou, porque ele tinha em suas mãos a decisão, ele poderia ter tomado uma decisão, mas não tomou. Ele preferiu ficar isento, não fazer nada, ficou apático, indiferente, e isso não o isentou da responsabilidade. Quando você vota nulo, quando você vota em branco, não te isenta da responsabilidade. Você pode até dizer, estou votando nulo, branco, agora quem vai decidir é quem? Vocês que se responsabilizem. Eu voto nulo, eu voto branco, o resto que se responsabilize com o que vai fazer, em quem vai votar. Não, você também está participando. Você não está se isentando. Se por acaso o candidato errado ganha, você é responsável. Você é responsável, você é participante nisso. Por quê? Porque o seu voto poderia beneficiar o outro candidato que defende os princípios da palavra de Deus. Consegue compreender o que eu estou passando, que eu quero passar para você? O seu voto nulo ou branco, por mais que não seja computado, mas se você ficar apático e diferente, e o candidato errado, que defende os princípios errados, que vai contra a palavra de Deus, ganha, você é responsável. Você será responsabilizado por isso. Não ache que você está isento de qualquer responsabilidade, de qualquer culpa, não é? Se algo ruim acontecer. Não, porque você ficou indiferente e tinha em suas mãos, na verdade tem ainda em suas mãos o poder de decidir. Você tem em suas mãos o poder de decidir. E se você fica se acha isento, está totalmente errado. Se você fica em cima do muro, se coloca como neutro, está totalmente errado. E volto a dizer, está aí o pecado da omissão. Você se omite. Você é que nem, por exemplo, alguém chega até você e diz, me ajuda, estou passando fome, me dá um prato de comida. Aí você diz, não tenho nada aqui em casa, não posso te ajudar porque eu não tenho. Ou uma pessoa diz, me dá R$100 para comprar um remédio.
Nem precisa me dar o dinheiro, vai ali, passa o cartão para mim, compra o remédio para mim, e você diz, eu não posso, eu não tenho. E na verdade tem, na verdade pode ajudar. Isso é o pecado da omissão. E a mesma coisa vale para as eleições, para este segundo turno. Você diz, eu não quero, eu não posso votar em um destes dois candidatos, não quero participar, vou ficar apático, vou ficar indiferente, não tenho poder, não quero me responsabilizar neste segundo turno, vou votar nulo, vou votar em branco. Você está se colocando em cima do muro e isso não agrada a Deus. Não agrada, não é coisa de cristão. Não é algo que um cristão deve fazer. Então, meu irmão, para a presidência, nesse segundo turno, nós temos Fernando Haddad, nós temos Bolsonaro e tem nulo ou branco. Você tem em suas mãos a decisão, você tem, na verdade, a liberdade para tomar a decisão que quiser. No entanto, saiba de uma coisa, se colocar em cima do muro, ficar apático, indiferente, não é algo que o cristão deve fazer. O cristão, ele não é covarde ao ponto de dizer, vou ficar neutro. Não, ele observa a palavra de Deus, ele observa o que a Bíblia diz, observa os candidatos e diz, nesse eu vou votar, porque eu me responsabilizo, eu me coloco na posição como soldado, como servo do Senhor, que não fica em cima do muro, que não fica apático, não fica indiferente, não se neutraliza, não. Eu vou me posicionar como servo de Deus. Então, é por isso que eu faço a pergunta para você. Você vai votar nulo, branco, ou Bolsonaro, ou Haddad? Está na mesa. Como servo de Deus, como servo do Senhor, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Vou ler novamente aqui, Deuteronômio 30, do versículo 15 ao 19. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno de amar ao Senhor teu Deus e andar em seus caminhos e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te multiplicarás na terra que estás entrando para possuíres. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir e fores seduzidos para adorares outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, a fim de a possuíres. O céu, a terra, tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas a tua descendência. O Senhor mostra para o homem, para o povo de Israel, duas opções. Dá a eles duas diferentes escolhas. Deixa eles livres para tomar a decisão. No entanto, no versículo 19, ele diz, o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte. Está aqui, ó, diante de você, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas
tu e a tua descendência. Deus deixa para o povo de Israel dois caminhos para eles escolherem. Mas ele, como ama o seu povo, como ama os seus filhos, ele diz no versículo 19, escolha, pois, o bem, para que vivas tu e a tua descendência. E Deus está falando para você hoje, escolha o bem, escolha fazer o certo. Não vote nulo, não vote em branco, não apoie o lado que defende princípios, conceitos da terra, do coração maldoso do homem, do coração enganoso do homem. Escolhe aquele que está defendendo os princípios da palavra de Deus, os princípios que o cristão deve seguir, que são os princípios da palavra de Deus. Não fique indiferente, porque a indiferença não é algo que deve fazer parte da vida do servo do Senhor. Não sei se você até aqui estava indeciso. Não sei se até aqui você estava decidindo a indiferença, a neutralidade, ser neutro, né? Ficar no meio assim, ó, estou neutro, vou ficar em cima do muro, não quero saber. Vocês que decidam por aí. Não sei se você estava assim até agora, mas espero que esta palavra te ajude a fazer o certo, a agir como servo do Senhor, a agir como um cristão deve agir. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família.